Uma cada um. Não, bora, pô. Toma aí, pô. Começa vocês aí, que eu já... Não, pode fazer pergunta aí. Tudo bem? Aqui no cantinho. E aí, tudo bem? Já é. Tranquilo, bem. A experiência de quem já ganhou a Libertadores desse grupo pode ajudar como, nesse momento de um início de uma caminhada, e você está entre os caras que já tiveram o privilégio, né, de vencer, e que tipo de dificuldade vocês esperam contra esse adversário argentino? Olha, primeiro, eu acredito que a maioria dos jogadores já jogaram a Libertadores. Não é um time inexperiente, pelo contrário, é um time bem experiente, a equipe do Palmeiras. E a dificuldade que a gente vai enfrentar é como todos os jogos na Libertadores. Não é porque o Tucumã é um time um pouco desconhecido de nós brasileiros, né, até então, mas agora a gente conhece muito bem, é um time forte, vimos alguns vídeos dele e vimos que tem um time qualificado, que pressiona bastante a bola, que não deixa o adversário sair jogando, e fez uma classificação épica, né, para a Libertadores, a primeira vez da história. Então eles vão jogar o jogo da vida e o Palmeiras não pode ser diferente, tem que ser o jogo da vida também do Palmeiras, porque eu acredito que o primeiro jogo é muito importante da fase de classificação, porque isso te traz uma confiança dentro do campeonato e também dentro do grupo, que passa os adversários respeitar mais a sua equipe. O Edu, até falando desse jogo da vida, né, a gente tem acompanhado pelas redes sociais a mobilização que os caras estão na cidade, né, tanto imprensa, a população, sendo uma honra disputar com o Palmeiras, um grande clube da América do Sul, e fatalmente os caras em campo vão jogar, como você disse, o jogo da vida. É um jogo que esse, mais do que nunca, se não for na técnica, vai ter que ser naquele jeito que a Libertadores é conhecida por muita força física e, de repente, até para não ser surpreendido com uma derrota nessa estreia? Não tenha dúvida. Eu acho que a Libertadores mostra que não adianta você ter um excelente time, tecnicamente, mas se você não brigar. Eu acho que esse jogo vai ser um jogo mais de briga do que da técnica. Pelo que a gente viu alguns jogos, né, o Tucumã jogando dentro de casa é uma equipe que agride muito o seu adversário, não deixa o adversário jogar, marca em cima. Então a gente vai ter que ter alternativas, treinamos algumas hoje aqui e tomara que a gente possa estar num dia concentrado no 100%, focado realmente, porque eu acredito que vai ser o jogo mais importante da Libertadores, vai ser esse jogo, porque se você consegue vencer o primeiro jogo, né, de um adversário até então um pouco desconhecido, você pega a confiança e também faz com que você jogue o segundo jogo em casa um pouco mais tranquilo, né, se você fez o resultado no primeiro jogo. Edu, gostaria de saber a sua opinião sobre uma daquelas coisas que só acontecem num país bizarro como o Brasil, né? O Bruno está prestes a voltar ao futebol. Foi condenado a 22 anos pelo assassinato da amante, não se achou o corpo até agora, né? E 9 clubes, de uma forma impressionante, 9 clubes já fizeram convite para ele voltar ao futebol. 3 da Série A. O que você acha de jogar ao lado de um cara comprovadamente assassino, condenado, como jogador de futebol? O que você acha da volta dele, ao convívio de vocês? Olha, primeiro eu não tenho que falar eu falo mais da parte esportiva, assim, né? Da parte de justiça, essas coisas, eu acho que ele cumpriu a pena dele, se é certo ou errado, quem sou eu para julgar. Agora, eu acredito que, né, eu acho que segunda chance, o importante é saber se reconhecer o erro, né? Se ele errou, se ele acha que errou ou não, quem sou, como falei. Eu sei, por mais na imprensa, que aconteceu a situação. Agora, como jogador, eu posso falar como jogador porque eu já joguei contra ele antigamente e era um excelente goleiro. Tanto é que ele estava para ser vendido para fora, para a Europa, porque pela condição técnica dele. Se for pela condição técnica dele, porque ele já representou no futebol, eu acho que é bacana. Agora, como falei, quem sou eu aqui para julgar se é certo ou se é errado? Agora, infelizmente no Brasil a impunidade, não só nesse caso, mas em todos os casos, reina, então não sou eu que tenho que aqui julgar se está certo ou está errado. Edu, o campeonato argentino está passando por um momento difícil, está paralisado, e vocês vão enfrentar na estreia um adversário argentino. O quanto essa paralisação, até por falta de ritmo de jogo, pode ser boa para o Palmeiras nessa estreia?
Eles jogaram, né, recentemente a classificação, não ficou tanto tempo assim, não, acho que semana passada, se eu não me engano, né? 2 semanas, né? Não é tão assim, né, tanto tempo assim. Eu acredito que eles, como eu falei, estão se mobilizando muito forte. Já jogaram 4 jogos já nessa Libertadores, né? 2 de fase de classificação. Então eles estão já no ritmo da competição da Libertadores. E o Palmeiras é o primeiro jogo, né? Então eu acredito que a gente possa sentir um pouco mais do que eles. Mas eu acredito mais na força também do grupo. Eu acho que o grupo está bem concentrado, está bem focado, sabe que é um ano importante para o clube, né? Por todo o investimento, por tudo que aconteceu ano passado, a conquista do brasileiro e tudo que se criou, a expectativa em cima do Palmeiras. Então a gente tem que ter os pés no chão, temos que ter tranquilidade, humildade, de saber que na hora que tiver que dar um chutão, vai dar um chutão, na hora que tiver sair jogando, e fazer com que o Palmeiras consiga vencer e classificar principalmente essa fase de grupos, porque na minha opinião a fase de grupo é mais difícil do que de repente no mata-mata, que aí são 2 jogos que aí você pode decidir tanto dentro como fora de casa. Edu, aqui. Respondi essa pergunta? Fiquei na dúvida. A gente teve a notícia nesse fim de semana da lesão do Thiago Martins, né? Eu queria que você comentasse, como é um jogador da tua posição também, como é que foi a conversa com ele. Imagino que ele esteja bem triste numa véspera aí de Libertadores. Como é que tá o Thiago? Como a primeira vez que aconteceu com o Moisés também, agora com o Thiago é a segunda, né? Como eu falei para eles, se eu servir um pouco de exemplo para eles, eu tenho 4 cirurgias de joelho e estou jogando também agora. É lógico que é um momento difícil da carreira, acho que nenhum jogador gostaria de estar vivendo esse momento, de ficar 6 meses no mínimo sem jogar, é complicado, mas eu acredito mais na força de empenho, na dedicação, sabe, no foco de cada desses jogadores que estão machucados agora para voltar a jogar, a estar à disposição. Eu acredito muito que muito em breve eles possam estar junto aqui com a gente, nos ajudando. Ele é um moleque de cabeça boa, um moleque muito bom tecnicamente, bom jogador. Com certeza vai dar muito fruto aí para a equipe do Palmeiras. O Edu, a Libertadores é o torneio que o Palmeiras está esperando, né? Depois do título brasileiro, com tantos investimentos feitos, acho que depois de muito tempo o Palmeiras volta a estar muito otimista na Libertadores, né? Com a possibilidade de conquista e tal. Como é que vocês estão lidando com essa situação? Como é que vocês conversam sobre isso dentro do grupo de vocês? Olha, a gente passa que a pressão extra campo não pode influenciar dentro de campo. A gente sabe da importância desse campeonato, a importância para o torcedor aí a Libertadores, que desde 99 não conquista. Então eu acredito que a gente sabe da nossa responsabilidade e eu acredito que a gente vai fazer de tudo para que a gente consiga aí esse objetivo. É um ano, como eu falei, importante para o clube, para nós jogadores, porque quando você se conquista um campeonato importante como o brasileiro, né, é bacana, é gostoso. Mas você continuar conquistando é muito mais difícil, né? Muito mais árduo, muito mais, né, que você tem que ralar muito mais. Porque todo mundo quer ganhar do atual campeão brasileiro, todo mundo quer ganhar do time que fez mais investimento, que tem uma estrutura hoje maravilhosa, que é o nosso centro de treinamento. Então, eu acho que fica mais difícil e nós jogadores, a gente tem que fazer de tudo dentro de campo para que a gente consiga o nosso objetivo. Edu, o time tem uma maneira ofensiva de se comportar nos jogos, né? Pelo menos assim tem sido nessa primeira parte da temporada, antes da estreia. Dá para manter esse mesmo estilo de jogo numa partida fora de casa, sabendo que é importante, eu não sei se você vê desse jeito, talvez não vir com uma derrota, não tomar gols é importante. Como é que o time tem que se comportar? Dá para ser ofensivo nesse jogo também de estreia de Libertadores? Eu acho que todos os aspectos é importante, né? Tem a sua hora de defender, vai ter a nossa hora de atacar, vai ter a hora que a gente vai estar sem bola, tem que recompor rápido, tem a hora que a gente vai estar com a bola, tem que sair rápido no contra-ataque. Então são propostas de jogo dentro do jogo em si, né? Então a gente tem que ter essa experiência, essa malandragem de saber jogar o jogo, né? De saber o momento difícil que eles vão nos pressionar, saber o momento que a gente vai ter que sofrer um pouco ali atrás, para que quando a gente tem a bola, a gente consiga aí atacar também eles, agredir, porque a gente não vai lá para também só para se defender. A gente vai para fazer o nosso jogo, vai para lá para conquistar a vitória e como eu falei, tomara que a gente possa estar num dia
muito focado, muito concentrado mesmo, porque a gente não pode estar um mínimo assim de erro, porque isso pode nos trazer a derrota para São Paulo. Edu, tudo bem? Joia. Com relação a essa questão de encarar argentinos e também um jogo que para eles é o jogo da vida, certamente eles estarão nervosos, estarão tensos, mas concentrados e focados. Quero saber, Libertadores tem aquela história de usar a cera, usar a malandragem, às vezes usar até o famoso antijogo, cair, ficar um tempo caído, esse tipo de coisa. Vai valer usar isso para deixá-los nervosos também? É uma estratégia que para Libertadores vale? Cara, eu acho que vale todo o artifício que você tiver na mão. Depende ali do momento que você tiver, de repente, tomando uma pressão, você cair, né, segurar um pouco o jogo, a bola sair para lateral, né, calma para cobrar um lateral. Eu acho que no momento ali a gente vai ter que saber se adequar, né, ao momento do jogo. Né, na hora que tiver que acelerar a bola, vamos acelerar. Na hora que tiver que segurar, a gente vai segurar. E saber, como eu falei, saber jogar o jogo. Acho que o time tem jogadores muito experientes que já jogaram na Europa, jogaram na seleção brasileira. E mostrar a qualidade do Palmeiras, que todo mundo estão falando e todo mundo acredita, como nós também acreditamos, que a gente possa fazer uma grande Libertadores. Bem, Edu, Joia. queria perguntar especificamente, você falou agora de malandragem, de saber jogar o jogo, você já passou por isso outras tantas vezes, Santos, Cruzeiro, enfim. O que dá para você trazer de outras estreias, coisas boas que você pode repetir agora e coisas difíceis que você viveu e pode de repente evitar agora nessa quarta-feira? Eu até estava outro dia pensando nisso aí, nessa pergunta que você falou. Mas é difícil até eu de responder, porque cada jogo é uma história, né? Por mais que você de repente esteja preparado, mas na hora ali de você ter uma ação, uma reação, de repente no jogo, né, são frações de segundo que você tenha que tomar decisões. Então eu acredito que acho que a tranquilidade e acreditar sempre no seu potencial e no trabalho que você está fazendo. Eu acho que isso é o grande diferencial e é o grande, na minha opinião, e que eu levo para cada estreia que eu tenho, a cada campeonato, é de fazer o que eu treino e fazer o simples. Eu tenho uma frase no meu vocabulário, é o seguinte: o difícil é fazer o fácil. Quando a gente faz o fácil, as coisas fluem naturalmente. Quando a gente quer inventar alguma coisa, acaba dificultando. Então, procuro sempre fazer o fácil, principalmente numa estreia como Libertadores. Aqui do lado, nessa linha do que você falou, você até citou, né, não pode deixar a pressão externa atrapalhar internamente. Ano passado vocês também viveram um ambiente de muita expectativa com a Libertadores e não deu certo, foi eliminado na primeira fase de forma precoce. E até uma diferença no discurso. Muitas vezes os jogadores que chegaram no passado falavam até já de Mundial, disputar Mundial, e você está falando de uma forma já... você falou, né, o difícil é fazer o fácil, né? Até no discurso de vocês parece que mudou. Queria que você falasse o que você vê de diferença, o que vocês não podem repetir do ano passado para esse ano, e se essa parte do discurso também entra um pouco nessa linha. Até eu caí nessa também, né, quando eu cheguei aqui. Mas quando você vive uma situação de dificuldade, e como a gente vivenciou ano passado, de ser eliminado numa primeira fase, faz com que você, de repente, reflita, e não é assim, vamos com os pés no chão, saber que uma Libertadores é muito complicado, independente de se tenha time de muito nome ou time de menos expressões. Então, eu acho que o respeito a gente vai ter que ter em todos os adversários. Como esse Tucumã é um time muito bom, é muito qualificado, por isso que a gente tem que ter muita atenção nesse jogo. E, cara, como eu falei, jogar o jogo, e tomara que esse ano a gente consiga, principalmente o primeiro jogo, você conquistar uma vitória importante fora de casa, traz uma confiança muito grande, principalmente nessa fase de grupo, que é o mais difícil, como eu falei, do que um mata-mata. São 6 jogos que ali, se você conseguir somar ponto fora de casa e ganhar todos os jogos dentro de casa, você acaba classificando de uma forma bem tranquila. Edu, boa tarde. Boa tarde. Esse time do Palmeiras é bastante cascudo em Libertadores, né? Tem vários jogadores que foram campeões, você, Borja, Guerra, enfim. Mas eu queria perguntar sobre a sua primeira Libertadores, acho que foi no Cruzeiro ainda, em 2004. Você estava com 23 anos ali, o que você sentiu de dificuldade naquela Libertadores, o estilo de jogo? Para você, teve alguma dificuldade, algum jogo particular, algum momento que você, ainda um pouco menos experiente, sentiu mais? Não, eu senti um pouco, sim, dificuldade. É um jogo onde que eles jogam mais no corpo do que na bola.
Eles vão mais no corpo para te tirar da jogada, que às vezes a gente quer mais na bola para sair jogando. Na Libertadores não é isso, aquela malandragem, aquele frio na barriga, né? Por mais que eu já tinha jogado jogos internacionais, mas ali era a minha primeira Libertadores, né? Tinha vindo também de uma conquista de brasileiro, né? E também tinha aquela expectativa toda grande em cima do Cruzeiro, e a gente caiu fora nas oitavas, se eu não me engano. Então acho que foi uma experiência muito boa, que fez com que eu repensasse de repente da maneira como eu estava jogando. De repente, às vezes, né, ir no corpo, depois ir na bola, saber se posicionar mais, saber, na hora de dificuldade, mete a bola lá pra frente, pro mato ali, que o jogo é de campeonato, como a gente sempre fala, né? Então, são essas circunstâncias e esses acontecimentos que faz com que você acaba amadurecendo, vivenciando jogos difíceis. E eu acho que o jogo mais difícil, que é o primeiro jogo que eu joguei na Libertadores, foi contra o Santos Laguna, se eu não me engano, no México. Esse jogo foi duro pra mim, cara. Eu tive muita dificuldade, porque o pessoal tinha um centroavante forte, ia bastante no corpo, e eu acabei aprendendo bastante ali naquele jogo. Valeu, rapaziada. Obrigado, pra nós. Vocês não vão.